década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Se quer saber, vem unir a teu irmão. Reforma agrária é a nossa salvação. Estamos achando que nós unidos nós vencerá. E estamos pedindo que o nosso Constituinte vote na emenda da reforma agrária. Os diários da Constituinte mostram que não houve consenso sobre reforma agrária. Você vai ver que o texto da Constituição foi decidido no voto, sem acordo. O fim do latifúndio e a possibilidade de desapropriar terras produtivas eram os principais focos de conflito. O latifúndio, aquela terra de muitos hectares e apenas um único dono, está com os seus dias contados. Isso se for aprovado o parecer do constituinte Oswaldo Lima Filho, que é o relator da comissão que estuda a reforma agrária. Oswaldo Lima Filho quer limitar o número de hectares que cada proprietário tem o direito de possuir. Esta proposta tem o apoio de outros constituintes. A limitação da propriedade tem que ser feita, né? A discussão que nós estamos travando na bancada do PMDB e no seio da subcomissão é a quantidade de hectares de terra que deve ser limitada à propriedade para que o Estado tenha pleno direito de desapropriação. A reforma agrária divide a opinião dos constituintes. Dos 25 membros da subcomissão que trata da reforma agrária, 11 estão contra o anteprojeto do relator Oswaldo Lima Filho. No seu relatório, o constituinte fixa em 100 módulos o limite máximo para as propriedades rurais. O constituinte Rosa Prata apresentou um anteprojeto substitutivo que defende a não fixação de limites para as propriedades rurais. O constituinte Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura do governo Geisel, está de acordo com o substitutivo de Rosa Prata. Se as terras estivessem todas ocupadas em produção e não existisse terras vazias, eu então seria favorável à limitação da propriedade, mesmo que produtiva. Mas neste caso, eu acho que será, sobretudo, uma burrice querer se estabelecer limites daqueles que desejam trabalhar e investir na terra, fazendo-a e tornando-a produtiva. Outros constituintes defendem a fixação de um limite para as propriedades rurais. Se não houver um instrumento constitucional que estabeleça esse limite e evite que essas coisas continuem acontecendo, em pouco tempo não haverá mais nem pequenos nem médios proprietários rurais e apenas latifundiários e grandes proprietários estrangeiros, transformando este país não mais num quintal, mas numa verdadeira latrina de interesses que não são do povo e muito menos da nação. Corredores cheios. É a constituinte que começa a votar os relatórios finais. Começaram a ser votados os relatórios que vão servir de base para o primeiro grande esboço da futura Constituição. Aposentados, trabalhadores rurais, produtores, representantes de sindicatos, gente do povo. Cada um levou à Constituinte a sua palavra de ordem e a sua esperança. Conciliar o inconciliável não foi uma tarefa fácil na questão da reforma agrária. O projeto da sistematização tenta agradar a produtores rurais e a trabalhadores sem terra. O texto apresentado é um texto que vai permitir emendas que vão propiciar, por um lado, a manutenção da produção, que ninguém quer desorganizar a produção agrícola no Brasil. Isso é muito importante, assegurar os que trabalham, os que já estão produzindo, que continuam a produzir e a investir. E, por outro lado, que aqueles milhões que não têm terra e que desejam terra, que possam ter acesso a ela. Os trabalhadores sem terra foram os primeiros a descobrir o caminho para a Assembleia Nacional Constituinte e mostrar através de faixas, cartazes e até do canto
que a reforma agrária já está passando da hora. Liderados pelo presidente da UDR, o médico Ronaldo Caiado, 10 mil produtores desfilaram a pé ou a cavalo para pedir que a reforma agrária não ameace suas terras. Está justamente aquelas terras que não produz e deixando aquelas que produz, que não adianta tirar aquelas que estão produzindo para botar na mão de quem não produz. Tem que saber o problema do produtor, o real problema do produtor, porque se ele não está produzindo, por quê? Mas ele está produzindo, a maior safra do país agora, o governo vem falar em reforma agrária. Tá certo, tem que falar, tem mais o que falar, mas tem que saber o que é reforma agrária. Mas o que é reforma agrária? O drama brasileiro pode ser mostrado nos seguintes números. 500 milhões de hectares de terra no país são potencialmente agricultáveis, mas as lavouras ocupam hoje apenas 80 milhões de hectares. Segundo dados do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os 27 maiores proprietários de imóveis rurais do país possuem sozinhos 25 milhões de hectares. Aqui é a região do Bico do Papagaio, no sul do Maranhão. Só no ano passado, 30 mortes foram registradas em lutas entre poceiros e lavradores. Imperatriz do Maranhão, a segunda cidade do estado, já chegou a ser chamada de quartel-general dos pistoleiros. E há um ano atrás, a morte do padre Josimo Tavares, um amigo dos sem terra, levou o ministro Paulo Brossard a propor o desarmamento no campo. O que estabelece o novo texto sobre a função social da terra? Primeiro, que a propriedade seja racionalmente aproveitada, ou seja, não é ter 3 ou 4 cabeças de gado dentro de uma área de milhares de hectares que diz que esta é uma propriedade que está sendo aproveitada. Não, é ser racionalmente aproveitada. Segundo, que ela preserve o meio ambiente e os recursos naturais. Terceiro, que ela respeite as leis trabalhistas nas relações com seus empregados. E quarto, que ela favoreça o bem-estar não só do proprietário, mas também dos trabalhadores. Constituinte aprova a reforma agrária proposta por Bernardo Cabral. Desapropriação da propriedade produtiva ganha votação em separado. Hoje foi um dia de movimentação intensa na Assembleia Constituinte. No começo da tarde, trabalhadores rurais ocuparam o corredor que dá acesso ao plenário e saudaram cada constituinte que passava com músicas e palmas pedindo a reforma agrária. Reforma agrária vem, reforma agrária vem, se não tem reforma agrária, o Brasil perde também. Nos gabinetes, a preocupação era mobilizar os constituintes para a votação. O PFL, que não apresentou uma nova emenda para a reforma agrária, decidiu pedir destaque e votar em separado o parágrafo que permite a desapropriação de terras produtivas que não cumprirem sua função social. Temos que agir de forma tal que possamos evitar que as terras produtivas do país sejam passíveis de desapropriação. Isto é inaceitável, isso vai convulsionar a nação, isso vai levar o país à desordem e nós não aceitamos essa colocação. O presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, adiantou sua posição. O regimento permite o destaque, mas o plenário é que decidirá. A informação que eu tive até o presente momento é que não houve acordo. Portanto, o assunto será decidido mesmo no painel eletrônico. Em todo caso, como vai ser encaminhada a matéria e há algum tempo, poderá a qualquer momento surgir o acordo. Até o presente momento não houve. Por volta das 4h30 da tarde, o texto do relator Bernardo Cabral foi colocado em votação. Falando a favor do texto, o senador Fernando Henrique Cardoso lembrou que ele era moderado, mas que era a única maneira de colocar a reforma agrária no texto constitucional. Custa-me dizer que o texto que ora nós vamos aprovar, e eu peço a aprovação desse texto, é um texto tão comedido, é um texto tão moderado, que dá até inveja àqueles que fizeram os textos anteriores. Falando contra, o deputado Bonifácio de Andrada disse que era preciso proteger a propriedade produtiva. Queremos defender a empresa rural produtiva e a propriedade rural produtiva, como queremos defender a empresa industrial urbana produtiva, seja elas fábricas,
sejam elas os colégios, sejam elas os hospitais ou qualquer tipo de organização produtiva. Acionado o painel eletrônico, o texto de reforma agrária do relator Bernardo Cabral foi aprovado por 528 votos, contra 4 votos não e 4 abstenções. Na integralidade, esse texto representa algo de positivo, porque aumenta a produção, permite uma tranquilidade no campo e, ao mesmo tempo, permite que se faça o indispensável, que é da terra que precisa, a reforma agrária. A grande discussão passou a ser a votação do destaque em separado. O Centrão encaminhou requerimento pedindo a aprovação do destaque, para poder suprimir o parágrafo que permite a desapropriação da terra produtiva. Depois de muito debate, o requerimento passou por 398 votos contra 131. Com isto, as terras produtivas não podem ser desapropriadas, mesmo que não cumpram função social. Alguns constituintes contestam a validade do requerimento do Centrão, alegando que algumas assinaturas foram fraudadas. Mais de 20 constituintes declinaram seus nomes dizendo que não tinham assinado a emenda Alisson Paulinelli. Eu quero depois procurar individualmente a cada um desses que reclamam para que eles identifiquem se a assinatura é deles ou não. Por 2/3 de uma convenção se decidiu que a propriedade que não cumpre a função social é que é passível de desapropriação, não a propriedade improdutiva. Isso não quer dizer que se queira desapropriar o que está trabalhando ou o que produz, não. Mas simplesmente se quer dizer que há um valor que está acima de qualquer outro. E esse valor se mede em função social. Isto, uma convenção do meu partido votou. Portanto, quem votou do PMDB contra isso, votou contra a decisão do partido, não é contra a decisão da liderança, não. Na aprovação desse texto, o que fica desapropriável? Fica desapropriável aproximadamente 3/4 partes do território brasileiro. Apenas um pouco mais de 1/4 é agricultado no Brasil. As grandes extensões de terra são brutas e abandonadas. Basta dizer que só a União tem 114 milhões de hectares de terras brutas e improdutivas. Isto que decidiu-se ontem virtualmente afasta os latifúndios, produtivos ou não, do processo de desapropriação por interesse social, o que é muito grave, o que é extremamente grave, porque não havendo mecanismos constitucionais para agilizar o processo de mudança da estrutura fundiária do país, sabidamente injusta e perversa, certamente ocorrerão ocupações sociais e as tensões se agravarão. A estrutura fundiária, a concentração de terras no país, não se alterou após a Constituição. A agricultura brasileira bate recordes de produtividade. Em 2012, 36 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo.